Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao Escatologia Pré-Tribulacional. Eu me chamo Júnior e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Irmãos, como é de conhecimento de alguns por aqui, eu fiquei por algum tempo sem postar vídeo novo aqui no canal, mas eu gostaria de informar que estou voltando novamente com nossos vídeos semanais sendo postados todas as quintas-feiras a partir das 9 horas da manhã. Então, você que é novo, você que está chegando agora no nosso canal e não é inscrito ainda, já gostaria de pedir a sua ajuda a estar se inscrevendo, ativando o sininho de notificação para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. E para você que já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por compartilhar os seus vídeos com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, a estar nos ajudando a compartilhar esse trabalho. Amém? Então, sem mais delongas, vamos falar a respeito do tema que nós abordaremos hoje ao longo desse vídeo. Amém? E assim como você já viu no título do vídeo, hoje nós falaremos a respeito do inferno e a condenação eterna. Por que eu trouxe esse tema? Porque é um tema que há muita divisão e controvérsia no meio cristão dentro da própria igreja. Existem pessoas com visões contrárias a outras pessoas e visões contrárias à palavra de Deus. Então, nesse vídeo de hoje, eu tentarei de forma resumida trazer uma visão correta, embasada na Bíblia, diante desse tema que é o inferno e a condenação eterna. Amém? Gente, tem se popularizado dois pensamentos, muito errado nos meios da teologia, que é o universalista e o aniquilacionismo. E o que esses pensamentos eles acreditam? O universalista, ele acredita no inferno e na condenação, mas de uma forma diferente, na qual nós acreditamos que eles acreditam que essa pessoa que é condenada ao inferno, ela vai para lá padecer por um tempo em sofrimento e de uma forma ou de outra, no final, Deus dá um jeito para salvá-la através do seu sofrimento que ela vai sofrer e padecer no inferno. E esse pensamento erra em muito em falar isso, porque nós sabemos que não existe salvação sem Jesus Cristo. E esse pensamento ele faz exatamente isso. Ele salva a pessoa da condenação eterna através do próprio esforço da pessoa. Ou seja, a pessoa ela é condenada ao inferno, ela vai padecer por um tempo e ela vai ser redimida dos seus pecados através do seu próprio sofrimento. Ou seja, está tirando totalmente o sacrifício de Jesus da vida dessa pessoa. Essa pessoa está sendo salva através dos seus próprios esforços. E nós sabemos que não é bem assim. Então, o universalista, ele acredita no inferno e na condenação, mas que de uma forma ou de outra, Deus no final dá um jeito de salvar essa pessoa através do próprio esforço e sofrimento daquela pessoa. Então nós sabemos que não existe salvação sem Jesus. Então esse pensamento que tem se popularizado é muito errado, bastante errado. Amém? E o outro pensamento é o aniquilacionismo. E o que essas pessoas elas acreditam? Eles acreditam que essas pessoas que são lançadas no lago de fogo, que é o inferno, essas pessoas serão aniquiladas, elas serão destruídas, totalmente destruídas. Ou seja, elas não mais existirão ao ser lançadas nesse lugar. Esse pensamento ele tem se introduzido por interpretações erradas de textos do Antigo Testamento que falam sobre destruição e uma passagem de Apocalipse, onde fala que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Então, ao longo do vídeo, eu tentarei explicar de forma resumida o que esses textos verdadeiramente quer dizer ao falar que o inferno será lançado no lago de fogo. Então, esses são os dois pensamentos, dos meandros da teologia que tem se popularizado, que é o universalismo, que acredita na salvação da pessoa após ela padecer por um tempo no inferno, e o aniquilacionismo, que essas pessoas acreditam que essas pessoas são lançadas nesse lugar para serem aniquiladas, para serem destruídas e não mais existir. Amém? Nós sabemos que não é bem assim. Então vamos avançar um pouco. E eu já gostaria que você abrisse sua Bíblia juntamente comigo, ou apenas acompanhasse no livro de Apocalipse. No capítulo 20, a gente vai fazer a leitura do versículo 5 ao 6. Amém? Vai dizer o seguinte: mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vamos por parte. Vamos aqui esclarecer o versículo 5. Então o apóstolo João, ele já começa o versículo 5 abordando aqui dois grupos de pessoas. Veja só. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos terminassem. Então existe aqui um grupo de mortos que reviveram antes dos 1000 anos. Gente, esses 1000 anos é o período no qual nós conhecemos como reino milenar, que é um período de 1000 anos no qual Cristo ele reinará literalmente aqui na terra.
que é o reino no qual nós conhecemos como um reino de justiça, paz e alegria. Amém? Então esse é o reino milenar. E essas pessoas aqui, elas reviverão antes desse reino milenar. E a Bíblia fala sobre essa ressurreição da primeira ressurreição. Ou seja, essas pessoas que reviveram antes do período do reino milenar é chamado de a primeira ressurreição. E no versículo 6 fala que esses que ressuscitaram nessa primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre elas. Ou seja, esses que fazem parte da primeira ressurreição jamais, de forma alguma, participarão da segunda morte. E agora nós iremos entender o que é essa segunda morte. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo, você já está no capítulo 20, pulasse apenas para o versículo 11. A gente vai fazer a leitura do versículo 11 ao versículo 15. E nós entenderemos aqui o que é essa segunda morte. Amém? Nós já entendemos que a primeira ressurreição é a dos santos, ou seja, aqueles que não participarão dessa segunda morte. E agora nós iremos entender o que é essa segunda morte. Versículo 11 do capítulo 20. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam. Eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vamos parar aqui no versículo 14 e explicar algumas coisas. Esse versículo 14 é onde um desses pensamentos do aniquilacionismo, eles erram. Eles interpretam essa passagem de forma errada. O que eles falam é uma coisa, mas o que a Bíblia diz é outra. Essa passagem aqui, onde a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, essa palavra inferno, ela é traduzida como Hades. E Hades significa lugar dos mortos, ou mansão dos mortos, para onde os mortos vão. É exatamente isso, simplesmente isso. Os mortos, quando morrem sem Cristo, eles vão para esse lugar chamado Hades. Nada mais do que isso, lugar dos mortos. Amém? E diz mais, que a segunda morte é o quê? É o lago de fogo. Então nós vemos aqui que essa segunda morte, na qual os que primeiro reviveram antes do milênio não participarão, que é a segunda morte, é o lago de fogo. Então aqueles que participaram da primeira ressurreição, jamais, de forma alguma, eles experimentarão dessa segunda morte, que é o lago de fogo. Amém? O versículo 15. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E nós sabemos que esse lago de fogo é a condenação eterna, que é a segunda morte, para onde aqueles que morreram separados de Cristo irão no juízo final. Amém? Então, a condenação eterna nada mais é que o lago de fogo. Nesse lugar, se você for se aprofundar nas leituras, você vai ver que o anticristo, o Satanás e o falso profeta e a morte e o Hades, eles já foram lançados nesse lugar. Ou seja, aqueles que enfrentarão a segunda morte, que é a condenação eterna, eles passarão a eternidade no mesmo lugar que Satanás será condenado por toda a eternidade, né? Onde o anticristo estará juntamente com o falso profeta. Onde a morte e o inferno serão por toda, eles sofrerão por toda a eternidade. Então, muitas das vezes as pessoas também têm uma visão errada, né, do inferno relacionado a Satanás. Eles acham que o inferno é o trono de Satanás. Mas nós vemos aqui que Satanás, o falso profeta, o anticristo, o Hades e a morte, eles sofrerão eternamente, juntamente com aqueles que, né, participarão da segunda morte. Amém? A Bíblia até fala de um trono de Satanás, mas ele fala que está lá em Pérgamo, onde é hoje a Turquia. Mas no inferno, no lago de fogo, que é a segunda morte, Satanás ele sofrerá eternamente, juntamente com aqueles que participarão da segunda morte que é a condenação eterna, que nós vimos que é o lago de fogo e enxofre. Amém? Então, gente, essa é a condenação eterna. Essa é a parte da condenação eterna. São aqueles que fazem parte da segunda morte, né? Que eles serão lançados no lago de fogo. E o inferno, gente, nossas Bíblias elas são bastante limitadas em relação às traduções.
né? O problema não é a Bíblia, e sim as traduções que nós traduzimos, né? Não existe apenas, né, uma palavra que é traduzida como inferno na Bíblia. Nós vemos que no Antigo Testamento existe uma palavra chamada Sheol, que é traduzida também como inferno. Mas essa palavra Sheol, ela significa, né, o lugar dos mortos, o além, né, ou sepultura, para onde os mortos eles iam, né, após morrerem, porque eles estavam separados de Deus quando o homem pecou. Foi necessário a criação desse lugar, porque até o presente momento, antes da queda do homem, esse lugar chamado Sheol, que nada mais é lugar dos mortos, não existia, porque o homem ainda não tinha pecado e também o homem ainda não tinha morrido. Mas quando o homem pecou, foi necessário a criação desse lugar, porque o homem passaria a morrer. Então Sheol nada mais é que o lugar dos mortos, a mansão dos mortos, o além, sepultura, assim como é traduzido em algumas passagens no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, com a Bíblia escrita no grego, a palavra para inferno é traduzida como Hades, que também traz o mesmo significado da palavra Sheol, que é lugar dos mortos, para onde os mortos sem Cristo eles vão. Existe apenas essa diferença, que no Novo Testamento, as pessoas que morrem com Cristo, eles não vão mais para esse lugar dos mortos. Eles vão estar com o Senhor, que é infinitamente mais melhor. Amém? Já no Antigo Testamento, todas as pessoas, todas, indiferentemente de os patriarcas, né, do Antigo Testamento, como aqueles também pecadores, eles iam para um único lugar, que é chamado Sheol, né? Mas tinha uma única diferença, que uns iam para o seio de Abraão e os outros eles iriam estar em um lugar de tormento. Nós vemos claramente na passagem do rico e o Lázaro, né? Ambos morreram, mas um estava no consolo, no seio de Abraão, e o outro estava em tormento. Então, na antiga aliança, o Sheol era isso, né? O lugar dos mortos, onde todos os mortos iam. É como se uma pessoa ela fosse cometesse um crime e ela fosse pega em flagrante. Essa pessoa ela é presa e vai esperar, né, o seu julgamento presa. É isso que acontece, né, com os mortos sem Cristo. Elas estão presas nesse lugar, que é o lugar dos mortos, em tormento, e eles estão esperando o seu julgamento, que é o julgamento final, onde elas serão ressuscitadas e serão lançadas nesse lago de fogo, que é a segunda morte. Como nós vemos aqui, ó, um grupo de pessoas, eles reviveram, de acordo com Apocalipse 25, antes do milênio, que esse é chamado de a primeira ressurreição. Então eles reinarão com Cristo por 1000 anos e a eternidade em vida. Isso também acontecerá com os mortos que ressuscitarão para a segunda morte. Eles ressuscitarão, assim como eu falei nesse exemplo de um criminoso que é pego em flagrante, ele é preso e esperar em julgamento para ser lançado na penitenciária. A penitenciária ela vai agir como se fosse o Gehenna. Gehenna, que também é outra palavra no grego traduzida como inferno. Já o Gehenna ele é traduzido como um inferno eterno, o lago de fogo e enxofre, onde Satanás, o anticristo, o falso profeta, a morte e o Hades já estão condenados. Amém? Então é basicamente dessa maneira. Eu trouxe esse exemplo aqui, desse criminoso que é pego em flagrante, para você ter uma compreensão melhor. O criminoso, ele é preso e vai esperar em julgamento preso, e o seu julgamento final ele vai ser lançado na penitenciária. E é justamente isso que acontece com os mortos que morrem sem Cristo. Eles vão para esse lugar chamado Hades ou Sheol, na antiga aliança, e vão estar lá presos em tormento, esperando o quê? O seu julgamento para fazer o quê? Serem lançados no Gehenna, que é o lago de fogo e enxofre, que trazendo para nosso exemplo é como se fosse a penitenciária. E eles serão lançados em vida, porque a eternidade não é lugar de mortos, é lugar de vivos. Assim como nós, em Cristo, nós estaremos com o Senhor, vivos em alma, corpo e espírito. Aqueles que estão condenados ao inferno, eles também irão em corpo, alma e espírito sofrer eternamente. E essa palavra eternamente, as pessoas às vezes traduzem de forma errada, como algo que não tem fim. E algo que não tem fim, isso é o infinito. A eternidade é como se fosse uma ruptura. Vamos imaginar que aqui tem um cordão, e eu corto esse cordão, vai acontecer uma ruptura. Isso está no meio ruptura, é o eterno. Ou seja, nessa ruptura não há tempo, não há passagem de tempo, é eternamente. Isso é diferente do infinito. Amém? Então, a condenação eterna é o quê? É o lago de fogo, é a segunda morte, por onde todos aqueles que estão condenados, mortos sem Cristo, eles vão. E o inferno, essa palavra, é isso que eu falei. Nossas traduções elas são limitadas. Não existe apenas uma palavra traduzida para inferno na Bíblia, mas existem várias. Existe o Hades, existe o Sheol e existe o Gehenna. Amém? E o Hades e o Sheol são a mesma coisa, mas com traduções diferentes. Uma em hebraico
e outra em grego, amém? E o Guiena seria o lago de fogo, que é a morte eterna, amém? A condenação eterna. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe com um amigo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, para que esse nosso trabalho possa se expandir, se espalhar para outras pessoas, amém? Fique na paz, tchau, tchau.